Salve, salve, beleza? Esse aqui é Esse aqui é um vídeo complementar ao meu último vídeo de cotas, que é o espantalhos nas cotas raciais. Mas antes eu vou falar um pouquinho sobre esse tipo de vídeo que eu vou fazer. Sei lá, se eu precisar fazer, eu vou fazer um vídeo desse estilo, que vai ser um vídeo mais despojado mesmo, sem muita edição. Eu sei que meu canal é pequeno e eu faço, as edições são bem tosquinhas mesmo, mas só essa edição tosquinha que eu faço já dá um trabalho. Então assim, o que eu vou postar nesse canal, tá um pouco na moda aí, né, dos vloggers terem um canal principal. Vou fechar aqui senão o povo me escuta. Um canal principal e um canal secundário, né? Eu já tinha criado meu canal secundário e já tem uns vídeos nele que são assim, versões mais longas dos meus vídeos finais. É porque é muito comum durante a minha argumentação o vídeo dá muito longo, às vezes, nem sempre, às vezes dá uns 20 minutos, às vezes já deu 30 minutos algumas vezes. E é claro, a gente tem, eu preciso cortar um monte de coisa, porque algumas coisas ficam repetidas, outras ficam enjoadas. E mesmo para o vídeo não ficar muito longo, eu gosto que os vídeos não sejam muito longos. Por exemplo, eu sou muito fã dos vídeos do Clarion, que ele consegue passar ideias em tempos muito curtos, eu sou muito fã disso. Então eu vou acabar usando esse canal mais para esses vídeos mais despojados, não vou colocar muita edição. Vou cortar algumas partes para não ficar estrondosamente grande, mas vou aproveitar para usar também para, se eu precisar responder alguém, e esse que eu respondi, o Imp, eu chamo ele de Imp porque o nome dele é tão complicado, seu nome é muito complicado, mas aí é o Imp Montezuma. Ele falou assim, não, você prefere gravar vídeo do que escrever? Não, escrever é mais fácil mesmo, gravar é mais difícil, eu vou ter que passar isso pro programinha e editar. Mas eu tenho a impressão que eu consigo passar mais informação, mais a minha ideia mais rapidamente. E por uma curiosidade, isso foi inclusive o que me motivou a criar o canal. Eu não criei o canal para ficar famoso, não. É óbvio que se eu ficar famoso eu não me importo, eu gostaria. Mas eu não criei o canal para ser famoso, eu criei para tentar passar as minhas ideias de forma mais clara. Escrevendo eu acho difícil, as coisas rendem menos. Pode ser, isso também é uma crença, pode ser que isso não seja verdade. Mas é por isso que eu vou te responder via vídeo, o Imp. Agradecer ao Imp aí também. O Imp você deve ser um dos meus primeiros telespectadores. Eu tenho que verificar, não sei se é, mas agradecer aí, o Imp sempre me dá feedback, sempre comenta aí, então queria agradecer mesmo. Você perguntou se que é uma honra eu responder, que é isso, eu me sinto honrado de receber comentários e poder dialogar. Acho que o mais legal, o que eu mais me divirto é isso mesmo. Bom, mas chega agora de metapapo, né? Vamos falar sobre as cotas raciais então. O Imp, uma pergunta meio pessoal também, se der você me responde depois em off, em outro lugar. Mas você por acaso, seu nome de verdade começa com B de bola? E seu sobrenome começa com A de armário? É porque eu acabei de ter um debate no Facebook sobre cotas também, porque eu postei meu vídeo lá, numa comunidade, e eu estava debatendo com um contato meu do Facebook, que eu não conheço pessoalmente, mas que a gente debate muito, e ele usou uma argumentação muito parecida com a sua, e ele tem uma forma de se expressar muito parecida com a sua também. Eu falei, será que são a mesma pessoa? Se você for, depois me avisa. Eu acho que não é mas foi mais ou menos ao mesmo tempo que vocês responderam o último comentário com a mesma argumentação. Pois bem, eu queria falar sobre o detalhe de como vai funcionar. É lógico que de forma simplificada, de forma que a gente entenda, né? Eu não sou o expert no assunto, mas como a gente entende que vai funcionar a cota racial e a cota socioeconômica. Queria também falar que a forma como você debate, Imp, é uma forma muito parecida com a minha, acho que é por isso que você se identifica com os meus vídeos, mesmo quando você não concorda, né? Mas você gosta de ir até no detalhe do assunto, que é uma coisa que pouca gente tem força ou vontade de fazer. A maioria das pessoas para no meio do caminho, cansa, começa a partir pro ad hominem, às vezes não é nem por mal, mas é porque cansa. E eu acho que isso é muito enriquecedor, então eu queria te agradecer. Eu acho que a sua forma de debater enriquece muito em qualquer debate. Continue com essa forma de debater. Eu pelo menos gosto muito e eu também sou assim. Talvez é por isso que eu gosto tanto, né? Porque eu também sou assim, né? A gente gosta com quem é parecido a gente. Então eu vou falar sobre o caso prático das cotas socioeconômicas. Você me falou assim, as cotas socioeconômicas não vão trazer o mesmo bem do que as raciais, né? Elas vão trazer um pouco menos.
E sim, você tem razão. E eu já sabia disso que você falou há muito tempo já, desde os meus primeiros debates. Depois de pensar muito, eu falei assim, realmente, a cota socioeconômica ela vai ajudar um pouco menos os negros do que as cotas raciais. Então eu vou dar um exemplo aqui muito prático para ficar simples a gente ver. Vamos supor que a gente tem uma população de 100 pessoas. Essa é a população total do Brasil. 100 pessoas. E estou fazendo na minha cabeça aqui, tá? Tomara que eu não erre nada. E vamos supor, para simplificar também, que 90 pessoas dessa população são negras e 10 pessoas são brancas. Condiz de forma grosseira a nossa população, porque a nossa população, a maioria, é negra ou parda mesmo, né? Porque a cota racial é para negros e pardos, e indígenas. Então vamos supor que 90 são negros. Quando eu falo negros, são negros, pardos ou indígenas, tá? Para simplificar. São 90 negros e 10 brancos. E de toda essa população, temos 10 pessoas ricas e 90 pessoas pobres. Tá? Que também, a grosso modo, vamos dizer aí que corresponde à nossa população. Eu estou chutando esses números, não fiz nenhuma pesquisa. Eu estou chutando que é mais ou menos assim, para ficar mais simples. Tá. E desses 10 ricos, 9 são brancos e 1 é negro. Tá? Então, dos 90 negros, temos 89 pobres. E dos 10 brancos, temos 1 pobre. Né? Ok, até aí, né? Então agora a gente vai aplicar as nossas cotas. Primeiro a gente vai aplicar as cotas raciais. Cotas raciais. Vamos supor que a gente tem 10 vagas para as cotas. Tá? É um exemplo, né? Eu vou pegar um exemplo onde fique bem claro a diferença das duas. É claro que a gente pode pensar em milhões de exemplos. Suponha que a gente tem 10 vagas. Quando a gente aplicar as cotas raciais, o que vai acontecer? A gente vai ter 10 vagas para quem? Para os negros pobres, inicialmente. A gente tem quantos negros pobres nessa população? 89. Então, assim, eles vão preencher essas vagas. Aquele branco pobre que existe, que é uma minoria, ele não vai nem sentir o cheiro dessa vaga. Então, eu acho que você já sabia disso. É só para deixar bem claro. Então, essas 10 vagas vão ser ocupadas por 10 negros, pronto, acabou. Você ajudou 10 negros. Ok, esse era o objetivo mesmo das cotas raciais. Eu concordo que isso é bom, essa parte é boa. Essa é a parte boa das cotas raciais. Você ajudou os negros a entrarem, eles vão lá, vão estudar. Essa parte bonita e linda, humanitária, eu concordo com você, ela vai acontecer. Essa parte é a parte legal das cotas raciais. Cotas raciais não é horrível em todo o seu aspecto. Esse aspecto ela é ótima. Ela ajudou, então, 10 negros pobres a entrarem no vestibular, que seja lá. Que ajudamos 10 negros. Agora vamos aplicar as cotas socioeconômicas. Nós continuamos com as 10 vagas. Vamos ter 10 vagas de cotas. Quem que são os candidatos para essa vaga? Para essas vagas não são só os 89 negros, são os 90 pobres, que inclui 89 negros e 1 branco. Então, o que pode acontecer no pior caso para os negros? Já vamos falar desse pior caso, que eu acho que é o caso que mais interessa, que você quis dizer lá no seu último comentário. No pior caso, o branco vai ganhar uma vaga e 9 negros vão ganhar as outras vagas. Ok, você tem razão nas cotas raciais, mas lembre-se, eu estou te dando um crédito porque isso é no pior caso. No pior caso das cotas socioeconômicas, nós ajudamos 9 negros e 1 branco. No pior caso para os negros, não se esqueça. E nas cotas raciais, no pior caso, só tem um caso, né, nesse meu exemplo, nós ajudamos 10 negros. Você tem razão. No caso das cotas socioeconômicas, eu ajudei 1 negro a menos. Eu já sabia disso. Você tem razão. Mas o que você está me dizendo é que por causa desse 1 negro a mais das cotas raciais, você prefere ela do que as cotas socioeconômicas. Se as cotas raciais não tivessem efeitos colaterais, é óbvio que as cotas raciais serão melhores. É óbvio. Mas a gente não pode esquecer das outras coisas que as cotas geram. Né? Quando a gente vai pesar na balança, a gente tem que ter uma visão ampla das cotas. Então você está olhando esse número, ok. No quesito número absoluto de negros que vão ganhar, olhando o pior caso, as cotas raciais ganham. Lembrando que nas cotas socioeconômicas pode acontecer de 10 negros ganharem as vagas. Pode ser que o branco pobre perdeu para todos os outros. Pode acontecer. Isso vai acontecer várias vezes. Mas estatisticamente, eu concordo com você,
que quem vai preencher as vagas vai ser 9 negros e 1 branco. Isso é no pior caso. Agora, a gente vai olhar só para isso? A gente vai olhar só para um cabresto e olhar só para um número absoluto? Ou a gente vai olhar outras coisas? Então, esse meu amigo do Facebook, ele me perguntou: mas quais que são esses efeitos colaterais que você está falando que as cotas raciais geram? Esses efeitos colaterais eu falei lá no meu vídeo, vou falar aqui de forma bem resumida o que eu falei lá. Até pretendo traduzir aquele meu vídeo e postar no meu canal principal, mas enquanto eu não faço isso, eu anotei aqui para não esquecer, né? Bom, o primeiro efeito colateral eu já estou falando desde o início com você. É o que eu acho mais horrível das cotas raciais, que é cagar para as minorias que não são negras. Então, nas cotas raciais, esse um branco pobre que existe, eu entendo que ele é uma minoria, mas você concorda que ele vai ficar puto pra caralho com o Estado e com todos os negros que ganharam a vaga? Essa pra mim já fudeu geral. Assim, eu tô falando de uma pessoa nessa minha população de 100 pessoas. Imagine quantos brancos pobres que existem. Eu sei que é uma minoria, eu sei que frente aos negros pobres eles são minoria, mas tem muitos por aí. Imagine em Curitiba, que estatisticamente tem menos negros, também tem menos pobres. Pobres que existem lá devem ter mais brancos. Imagina como é que eles não devem estar putos com o PT. Esse é o primeiro efeito colateral. Aqui na balança. O segundo efeito colateral que eu anotei aqui é a própria inflação dos debates na sociedade, né? As pessoas falam: isso vai ajudar o racismo a diminuir. Mas você acha que vai melhorar mesmo? Eu me lembro daquele vídeo de uma negra, você deve ter visto, era um vídeo que ela fala assim: esse vídeo não é sobre você. Você lembra do quão odioso foi aquele vídeo? E por que ela fez aquele vídeo? Porque as cotas são para os negros. Aquilo, na minha opinião, está ajudando a separar ainda mais os brancos dos negros. Então assim, me desculpa, mas só por ser cota racial, não está claro para mim que o racismo vai diminuir. Então assim, só o fato de a cota racial existir está gerando muita briga entre brancos e negros na sociedade. Onde que o racismo está diminuindo? Eu não vejo, sinceramente. Esse efeito colateral é mais subjetivo? Mas a discussão está aí. Você está vendo a discussão acontecendo entre brancos e negros, né? Porque a maioria dos negros, ela apoia as cotas. Eu tenho muitos amigos negros, inteligentes, de classe média, mas eles também apoiam as cotas raciais. Eu entendo, é a raça deles, né? Eu acho que talvez se eu fosse negro, eu talvez ia entender mais. Mas isso está ajudando a separar mais, não está ajudando a juntar, né? É um efeito colateral subjetivo, mas que na socioeconômica não ia existir, simplesmente não ia existir. A gente não ia estar falando de separação de branco e negro na cota socioeconômica. Por quê? Porque a gente ia estar usando o fator socioeconômico. Não ia ter briga de branco e negro. Hoje tem. Por quê? Porque a cota é racial. Então assim, isso é subjetivo, mas é real. Ele está acontecendo na sociedade. Aquele vídeo daquela negra é um elemento que prova que isso existe. Eu não estou inventando, né? Eu particularmente, eu não tenho ódio dos negros. Não, eu realmente sou uma pessoa muito que tenta entender. Mas assim, eu não tenho dúvida nenhuma que a pessoa que já é racista, ela vai passar a ser mais racista ainda por causa das cotas raciais. Ele não vai ficar menos racista. Talvez quem não tem racismo, tipo eu, tipo você, que eu sei que você, pelo que você fala, eu sei que você não é racista, pra gente não faz diferença. Mas pra quem já é um pouco racista, vai ficar mais ainda. E pro negro, ele vai ficar mais longe ainda, vai ficar com mais raiva dos racistas ainda. Então isso vai distanciar as pessoas, não vai ajudar a diminuir. Nesse ponto não vai. Outro exemplo onde isso pode causar ódio dos negros. Imagina um estudante, um caso bem específico, lá, bem no detalhe, mas que vai acontecer. Imagina um branco de classe média, que estudou em escola particular. Imagina que ele fez as contas lá e ele verificou que por causa da cota racial ele perdeu a vaga dele, né? Ele fez as contas lá, ele viu que se não tivesse a cota racial, ele estaria em último lugar, mas ele ia passar. Mas aí, por causa da cota racial, ele não passou. Você acha que ele vai atribuir essa raiva dele em quem? Você acha que ele não vai pensar nos negros, não? É claro que vai, porque as cotas são raciais. As cotas são para os negros. E ele sabe que os negros defendem essas cotas. Você acha que ele vai ficar com uma raivinha? Ou você acha que ele vai ficar de boa? Bem, eu perdi minha vaga, mas é para ajudar
os negros que já foram escravos, você acha que ele vai pensar desse jeito? Não, ele vai ficar com uma raivinha. Então assim, o racismo continua aumentando. Bom, e tem um último aqui que ele talvez é um pouco menos, porque esse efeito lateral que eu vou falar agora, ele também aconteceria nas cotas socioeconômicas, apesar de que aconteceria em menor escala. Então assim, não é um argumento muito forte, porque nos dois ele vai acontecer, mas nas cotas raciais ele vai acontecer um pouquinho mais. Então as cotas socioeconômicas também ganham nesse efeito lateral. Que é o caso, por exemplo, assim, supõe que daqui a 15 anos, 20 anos, você vai ser atendido por um médico. Você vai escolher um médico. Tem um médico branco e um médico negro. Nas cotas raciais, você não sei, mas assim, alguém com certeza vai dar uma pensadinha e falar assim, tem aquele branco ali, aqui tem aquele negro. O negro provavelmente entrou por cota racial. Eu acho que o branco é mais inteligente, eu vou escolher o branco. Você acha que ninguém vai pensar nisso, não? Vai. Na cota socioeconômica isso também vai acontecer, como eu disse. Mas, na cota socioeconômica, vai ter um pouquinho dos brancos pobres lá. Então vai ser um pouquinho mais difícil de você identificar quem que entrou por cota. Você vai saber que a maioria que entrou por cota é negra, porque a maioria dos pobres são negros. Você vai continuar fazendo essa relação. Mas vai ser um pouquinho menos exatamente por aquele número absoluto que eu falei no começo, né? Na cota racial vai ter 10 negros e na cota socioeconômica vai ter 9 e vai ter um branco pobre. Então assim, pesando todos esses passos, você está me falando que pelo fato de o número absoluto, no pior caso, de negros ser 10 aqui, ainda assim é melhor esse umzinho a mais que você ganhou na cota racial do que todos esses efeitos colaterais. E é aí que nós discordamos. Eu acho que tudo isso que você está dando no efeito colateral aqui não vale a pena você ter só por causa da cota racial. Eu prefiro a cota socioeconômica ajudar um pouquinho menos os negros, mas mesmo assim vai ajudar muito. Esse que é o ponto. Mesmo assim a gente vai ajudar muitos negros e não vai ter todos esses efeitos colaterais que eu falei. Vai continuar ajudando muito eles e sem os efeitos colaterais. Então eu prefiro de longe as cotas socioeconômicas, porque ela não tem quase nenhum efeito colateral. Vai continuar o debate na sociedade? Vai. Mas alguns efeitos colaterais que eu citei aqui não vão existir. E você vai continuar ingressando muitos negros na sociedade, no Enem, no vestibular, no mercado de trabalho. Todo mundo vai ganhar nas cotas socioeconômicas. Nas cotas raciais não é todo mundo que vai ganhar. Algumas pessoas vão perder e além disso, como eu disse, existe o risco de o racismo aumentar ao invés de diminuir. Bom, basicamente é isso. Deixa eu ver aqui. Deu 20 minutos no total aqui, eu vou dar uns cortes. Eu vou dar uns cortes aqui no vídeo. Eu acho que até amanhã o vídeo já está no ar. Um abraço e até o próximo Café Longo com Iogurte. Valeu em Montezuma. Um abração.